Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como política, esporte, cultura, turismo, lazer e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. Estamos recebendo em nossos estúdios o senhor Antônio de Souza. Seja muito bem-vindo, senhor Antônio. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, começando bem o ano. O senhor Antônio de Souza nasceu em Cubatão, ele é mentor de carreira e relacionamentos, Isso. Graduado em administração de empresas, com ênfase em análise de sistemas. Exato. Estudou estratégias empresariais, membro do Conselho Comunitário do CIESP, coordenador do projeto do Aceite, do nosso amigo Paulinho, é isso mesmo? Sim, fazendo 21 anos agora, fez dia 14 de janeiro agora. Parabéns, Paulinho. Vamos ter algumas ações aí, então, aí. O senhor Antônio vai contar pra gente daqui a pouco aí. É vice-presidente de desenvolvimento humano, é isso? Sim. Criador da mentoria Amor Flutuante. É isso bem mesmo? Interessante, né? A gente faz uma correlação aí de mar e os altos e baixos dos relacionamentos. A gente fez um evento numa lancha, depois a gente fala disso. Interessante. O senhor também é fundador e primeiro presidente da ISAC no Brasil? Isso. A ISAC é uma instituição que está presente em 160 países sobre auditoria de sistemas. Eu fui fundador aqui no Brasil. Criador do programa de mentoria a Passos Gigantes. Sim. Interessante. Conta um pouco da sua história para a gente, senhor Antônio. Bom, eu me considero empreendedor desde 8 anos de idade. Quando eu saí de férias da escola, a primeira coisa que eu olhei foi um sorveteiro. Aí eu falei assim, vou ser sorveteiro. Saí correndo lá do Jardim Anchieta até chegar na minha casa. Minha mãe não estava na vizinha. Eu, mãe, eu quero ser sorveteiro. Ela, calma menino, vai colocar o coração pela boca, espera teu pai chegar. Fiquei lá a tarde toda esperando meu pai lá no horizonte. Quando meu pai apontou, fui correndo. Pai, quero ser sorveteiro. E aí foi minha primeira inspiração. Isso com que idade? Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aos 10 eu já fazia carreto, vendia sorvete e era cocadeiro também. Engraxate, perdão. Engraxate, sorveteiro e carreteiro. E foi aí que começou a minha carreira empreendedora. Aos 12 anos eu tinha essas 3 fontes de renda. Já viajava com meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho. E aí cheguei aí a 26 países, né, fruto dessa experiência aqui em Cubatão. Fala um pouco para a gente sobre esse programa de mentoria, senhor Antônio de Souza. Sim. A mentoria Passos de Gigantes, esse nome veio de uma inspiração quando eu estive na África, no aeroporto da África do Sul. Eu vi um provérbio africano que diz assim: se você quer ir mais rápido, vá sozinho, se quiser ir mais longe, vá acompanhado. E aquilo me tocou bastante, justo na época que estava no 93º aniversário do Mandela, o ano que ele faleceu. Grande Mandela. Grande Mandela, e tinha um totem, eu tenho até uma foto no meu site, né, cumprimentando o totem, e dali me veio a ideia da mentoria Passos de Gigantes, que é mais rápido e mais longe. Então eu me inspirei, né, eu fui para Angola e Moçambique fazer capacitação por conta dessa associação ISACA, tem uma metodologia de governança de TI, onde eu já fui número 1 no Brasil. Hoje eu não estou tão envolvido com isso, saí da consultoria para focar mais nessa parte de carreira e relacionamento. Então é um pouco dessa, a história da mentoria nasceu daí. Certo. Com relação a esse mentoria Amor Flutuante, foi uma experiência que o senhor fez com um grupo de pessoas? Como é que foi? Na verdade eu sou assim, um cara muito família, eu sou o primogênito, eu não gosto que fale que eu sou o mais velho,
Quando meus irmãos diziam assim, ele é o mais velho, não, fale por você, eu sou o primogênito. Não é nada contra, eu brinco, né? Eu sou um jovem de 65 anos e a mentoria veio por conta de experiências que eu tive nos meus relacionamentos, tanto de trabalho, na carreira, quanto na parte marital também. Hoje eu sou viúvo, mas a minha família assim, é muito unida. Somos 7 irmãos, cada um tem sua religião, cada um tem suas diferenças, mas a gente é muito unido. Aí eu pensei, né, por conta de ter sido coach, eu falei assim, bom, eu vou fazer agora a mentoria. Então, como eu gosto de mergulhar, gosto do mar, eu consegui conciliar tudo isso. E por que amor flutuante? Porque o relacionamento, ele tem altos e baixos. Com certeza. Dependendo do seu humor, como você acorda... É como o balanço do mar. É como o balanço do mar. Então dá para fazer 1000 paralelos com isso, né? Então nós tivemos uma única edição até agora, eu pretendo relançar, né? Estou de volta a Cubatão, depois de 40 anos em São Paulo. Tive essa edição ainda quando estava em São Paulo e agora eu estou retomando para trazer essa mentoria novamente. É uma mentoria que não necessariamente precisa ser de casais, porque muitas vezes as pessoas, um está a fim de buscar a melhoria, mas o outro não quer se expor, mas tem todo um aparato assim das pessoas se sentirem à vontade para aí sim, né, contar as suas dores. É como psicólogo, se você for no psicólogo e não contar a sua dor, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então a gente cria um ambiente para que a pessoa fique à vontade e aí a mentoria vem. Né? Exatamente. Não tem como eu te passar um remédio se você não me diz a dor que tem, e eu tenho que checar que se essa dor é real ou não. Se realmente, né? Ou é psicológica. Exatamente, sim. E qual foi a reação dos participantes? Olha, os depoimentos foram assim incríveis, né? Até tem um depoimento que o Ronaldo fala assim, eu tiro o chapéu, porque foi realmente uma inovação. Então eu sou assim uma pessoa bastante criativa, muito da minha carreira foi de perceber algo diferente. E é aí, por conta disso, que eu fiz essa mentoria. Já fiz também em casas de campo de final de semana. Então, você entra sexta-feira, fica sábado e domingo com a família. Então, tem várias variáveis aí que pode ser usada para criar esse ambiente para falar de família. Muito interessante. O senhor também é coautor do livro Estratégias Empresariais para Pequenas e Médias Empresas. Isso, nesse livro eu conto como eu levei a minha empresa a prestar serviços em 26 países com a equipe do Brasil. Uma experiência bem interessante, inovação, criatividade, uma empresa que eu brinco, né? Big, no nome, nas ideias, chama Big Five Consulting, mas a gente fez trabalhos em 26 países, então isso é bem interessante. Para estar em 26 países tem que ter um conteúdo para que... Sim, sim. E aconteceu uma experiência interessante. Em um determinado cliente que nós fizemos, acho que foram 15 países, um único trabalho que não teve, que foi satisfatório foi justamente o país que nós não fomos, que foi no Japão. Eu até já tinha arrumado uma pessoa com expertise e que falava japonês. Aí até a gente falou assim, a gente pode ir lá para corrigir. Não, a gente já corrigiu em função do que a gente tinha feito nos outros 14 países. Nos outros 15 países, nós fizemos 15. Então, é sinal que quando você está imbuído de competência, sabe liderar, sabe puxar da equipe, unir a equipe, você consegue fazer um trabalho bem coeso, bem interessante para ambas as partes. E que é capaz de expandir, né? Com certeza. Exatamente. Né? O senhor Antônio de Souza, vamos chamar um intervalo? Daqui a pouco voltamos com o senhor Antônio de Souza. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. Voltamos com o senhor Antônio de Souza, mentor de carreira e relacionamentos. Senhor Antônio, o senhor também tem um livro chamado Plano de Carreira.
Se você não tem, corra para ter. Corra para ter. Explica para a gente um pouco desse tema. Eu gostei muito desse, estava num dia inspirado, né? Então eu fiz esse trocadilho aí de carreira e correr para ter a carreira. Quem não quer ter uma carreira? Quem não quer promissora, ter uma carreira, principalmente. né? Eu, assim, modéstia à parte, eu me orgulho da minha carreira. Né? Comecei como sorveteiro engraxate aqui em Cubatão e consegui prestar serviços em 26 países. E daí que surgiu essa ideia, como que eu posso passar o meu conhecimento para que as pessoas tenham a oportunidade de ter uma carreira internacional ou se destacar mesmo nacionalmente. Qual que é a ideia? O planejamento é você definir aonde você quer chegar, aí você vai definir onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Você define o caminho. Tem uma perspectiva, né? Exatamente. Então, qual o passo a passo que eu devo seguir? Qual é esse processo que vai levar? Exatamente. Então, me remete lá na faculdade. Quando eu estava já no último semestre, eu falei, puxa, por que os livros que estão sendo indicados no último semestre não foram já indicados no primeiro? Né? Hoje, com a internet, fica tudo muito mais fácil. Então, eu sempre fui autodidata. Então, eu buscava conversar com o pessoal do último ano para saber o que eles estavam fazendo. Do primeiro ano, além do segundo ano. Tanto que com essa abordagem, eu cheguei a ser o representante de todos os alunos da faculdade, não só da minha área, mas de toda a faculdade, por conta dessa visão. Então, plano de carreira, você definir a área que você quer seguir, aí vem as ferramentas, né? Ikigai é uma ferramenta japonesa que ele mostra o que você quer, o que você gosta, o que você tem competência, o que o cliente quer e onde você é remunerado. Porque muitas vezes, se você não tiver esse equilíbrio dessas áreas, você vai trabalhar voluntário, pode até ser feliz pela realização de ser útil ao próximo, mas você tem a frustração financeira. Tem a cobrança certeza. da família. Em algum momento vai ter. Em algum momento vai Exatamente. Então, na hora que você planeja isso, se eu quero ser, por exemplo, no meu caso, eu quis ser consultor. No momento que eu quis ser consultor, eu fui buscar sobre isso. E aí, lei da atração, você está no movimento, você começa a perceber, puxa, tem um fulano ali que ele tem uma carreira boa, eu vou lá conversar com ele. As pessoas gostam de falar das suas carreiras, então a pessoa acaba sendo um mentor. O nosso primeiro mentor é o nosso pai, a gente se inspira no nosso pai. Com certeza. Então, nesse sentido, aí vem de novo a questão familiar, né? Por isso que está tudo correlacionado. Então, com isso, você define que tipo de abordagem, que tipo de estudo, que tipo de faculdade, quais livros você vai estudar para chegar nisso. Outra coisa que me fez acelerar a carreira. Onde no exterior alguém está falando desse tema? Porque às vezes muitas coisas acontecem primeiro lá fora. Então, trazendo isso para a minha realidade puxa, existe uma associação que está relacionada a essa carreira, então eu vou começar a participar dos eventos, seja online, seja presencial. Então, a partir daí, para se inteirar, como diz a minha mãe, na sabedoria dela, vai fazer 90 anos agora em outubro, ela diz assim, vale mais um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Então, você se associar a pessoas. Por exemplo, a minha volta agora para Cubatão, depois de 40 anos em São Paulo. Me associei a Cida Pacheco, que vocês conhecem muito bem. Cida Pacheco, grande amiga nossa. Grande abraço, Cida Pacheco. Fez aniversário dia 21? Gratidão, fez agora, anteontem. Dia 21? Comemorou não, dia 2 20, vezes. Né? Dia 20. Dia 20. Parabéns, minha amiga Cida Pacheco. Parabéns. Tivemos com ela no aniversário dela. Com ela eu cheguei no Aceites, que também estive aqui, por isso estamos juntos, né? Uhum. Vim assistir meu amigo aqui, Paulinho, grande abraço. Comemorar 21 anos aqui com vocês, né? Fazendo a entrevista com o Leite e com o Paulo, nosso presidente. Estou lá como coordenador. Então, voltando na questão da carreira. O que você faz todos os dias para chegar onde você quer? Por exemplo, eu ainda tenho a pretensão e a ambição de fazer trabalhos em 50 países, faltam 24. Já fez 26. Já fiz 26. Eu fiz 26 em 15 anos. Quanto tempo eu vou levar? Posso levar muito mais. Né? Agora, com a questão da internet, inteligência artificial, você tem abordagem. No próprio Aceites, a nossa visão não é só ficar na questão local, regional, Cubatão. Regional aqui, tem até um nome, né, da região metropolitana da Baixada Santista, e aí São Paulo, Brasil e por que não exterior. Já temos projetos aí desenhados para fazer abordagens, para colocar Cubatão no cenário internacional. Que é bem possível. Bem possível, muito possível. Ontem mesmo eu estava lá escrevendo alguma coisa, falei, nossa, dá para acelerar isso daí. E, através do Aceites, a gente vai trazer aí vários projetos. E na carreira é isso, esteja com os bons que você vai ser um deles. Então procura quem é o melhor
para você ter como, para você modelar, a gente chama de modelagem. Então, eu me inspirei no Tony Robbins, e se você for analisar todos os líderes mundiais, não importa se é religioso, se é de empresa, carreira, o que for, todos eles passaram por uma grande dor, né? A minha grande dor foi uma questão financeira. Então eu cheguei numa dívida de R$1.300.000, muita gente por muito menos tirou a própria vida. Hoje chega um cliente ali desesperado com uma dívida de 5 mil, eu dou aquela respirada, porque de repente 5 mil é mais difícil para ele do que 1 milhão para mim. Mas com isso eu fui desenvolvendo técnicas. Tem que entender cada um, exatamente, cada momento, cada situação. Exatamente, aí você vai vendo como resolver o problema. Resolução de problemas é uma coisa que você precisa ter na sua carreira, você precisa ter bom relacionamento, por isso tem algumas pessoas que até me questionam, por que você fala de carreira e relacionamento? Porque você não vai ter uma boa carreira se você não tiver um relacionamento. E o seu relacionamento não vai ser bom se você não trouxer dinheiro para casa. Então as duas coisas caminham. E aí que veio a história do amor flutuante, que é esse altos e baixos da carreira, entendeu? Bem interessante. Com relação ao Aceites, eles atuam só na área do futebol ou tem mais? Não, a própria sigla, eu ainda nem decorei a sigla, mas é uma associação, amigos de esporte, saúde, integração, e agora a gente vai expandir isso para todas as áreas de conhecimento, porque nasceu como futebol, mas está na parte de turismo, na parte de cultura, então é bem abrangente. Eles fizeram vários eventos aqui em Santos, em São Vicente. Na área, eu participei de alguns, inclusive na área de esporte. Sim, entendeu? Mas agora tem a parte cultural, tem a Festa do Mangue, a Festa das Nações, então... Assim, o Aceites ele está muito envolvido nas várias áreas de conhecimento aqui da Baixada, não só Cubatão. Não, e o Paulinho, ele organiza também a Tranca do Cici lá, que é uma festa maravilhosa. Exatamente. Eu tive a oportunidade... Que é organizado pela Aceites também, né? Sim, eu sugeri para eles de escreverem um livro sobre a história dos 20 linda anos. a história. Ele falou assim, está contratado. Movimenta, e está no calendário da cidade. Sim, exatamente. Então, por conta disso, eu estou tendo conhecimento de toda a história do Aceites. Então, é uma história assim, incrível, né, de relacionamento, de competência com as pessoas, envolvimento de todas as áreas de conhecimento de Cubatão e da Baixada. É um trabalho muito interessante que eles desenvolvem. Senhor Antônio, vamos chamar um intervalo? Claro. Daqui a pouco voltamos com o senhor Antônio de Souza. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. Voltamos com o senhor Antônio de Souza, mentor de carreira e relacionamentos. Senhor Antônio, fala agora nesse início do ano, né? Estamos fazendo o nosso primeiro programa 2025. Fala um pouco sobre carreira. Muitos jovens, né, têm aquela perspectiva de uma carreira, não sabem como iniciar, o que fazer. Agora, com o advento da inteligência artificial, surgiram novas carreiras, outras Sim. não deixaram de existir. Fala um pouco para a gente. Bom, vamos começar pelo primeiro emprego. Eu já tive a oportunidade de atender alguns jovens, às vezes até por ter atendido seus pais, então ele acaba recomendando primeiro orientação sobre o primeiro emprego dos jovens. Eu tenho assim, uma facilidade de revisar currículo e às vezes as pessoas não colocam no currículo o conhecimento delas, né? Então se preocupam muito na formatação, no visual, esquece o conteúdo. E como você vai mostrar uma experiência sem ter experiência? Né? Aconteceu comigo, você estuda, primeiro escolhe um tema da sua preferência, tenta pesquisar no mercado quem são as referências, segue essas pessoas, agora com a facilidade da internet, na minha época não tinha isso. Eu conheci uma pessoa numa festa,
já puxava assunto e com isso eu ia lá perguntar ela sobre a carreira, todo mundo tem orgulho de falar de sua carreira e eu aprendi muita coisa com isso. Eu quero ser, por exemplo, eu estudei eletrônica, né? Na verdade eu queria fazer o curso de edificações, aí na hora de preencher as opções para o Escolas Carroza, eu pensei assim, acho que eletrônica dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro. Aí eu coloquei eletrônica, tive uma carreira excelente. Então, se você não tem experiência, coloque o que você estudou. Então, tem muitas universidades, inclusive Harvard tem curso gratuito. Então, você, uma vez que escolha a carreira que você quer seguir, pede orientação para as pessoas, para você modelar e vai estudar, seja pela internet, agora também com inteligência artificial não tem mais desculpa para não ter acesso a conhecimento. Então, com isso, você coloca no seu currículo. Por exemplo, na minha história, eu colocava lá que eu fazia os cursos de 2 revistas, a revista Saber Eletrônica e a revista Eletrônica. Quem era do métier sabia, esse cara aqui está colocando um curso que ele está acompanhando na revista, mas eu coloquei, e quem não colocou, eu já ganhei um ponto em cima da pessoa que lia a revista, talvez tinha até mais experiência que eu, mas não tinha ali a percepção, a visão, né, de colocar o estudo. Então, coloque no seu currículo, você que é jovem, estuda, vai buscar nas fundações, Fundação Bradesco, eu sempre recomendo, mas tem várias escolas, idiomas, você pode estudar gratuitamente, depois que você tiver um emprego, aí você investe parte do seu dinheiro na sua carreira. Para quem já tem a carreira, procurar uma área de especialização, não se assustar com essa questão da inteligência artificial que vai tirar muito emprego. Vai tirar muito emprego, mas vai gerar muito mais emprego. Muito mais emprego, com certeza. E mais, as próprias pessoas podem ser empreendedoras, podem criar suas próprias empresas, por que não? Né? Então, se você tiver o sentido de ser o melhor no que você faz, para isso você vai ter que buscar subsídio no estudo. Então, estude, esteja com pessoas, um conceito, tanto na mentoria quanto em coaching, que a gente usa muito, é o mastermind, mentes mestras. Faça um grupo que tem os mesmos interesses. Os mesmos ideais, objetivos, mesmos né? ideais, objetivos. Se desafia, por exemplo, ir para o exterior. Mas eu não tenho dinheiro para ir para o exterior. Tá, mas você pode pegar um final de semana prolongado, divide ali 4 pessoas para não lotar o carro e vai aqui para o Chile, para a Argentina. No final de semana você volta outra pessoa. Acho que todo ser já vai adquirir outros conhecimentos. Sim, todo ser humano tinha que ir para o exterior até para valorizar o que nós temos de bom aqui no nosso país. Então, assim, de novo, saber onde você quer chegar e se enturmar. Quando você entra no movimento, se eu quero, por exemplo, eu quero ir para 26 países, 24 agora, né, para completar os 50. Eu estou querendo agora estudar italiano, e essa semana me veio uma oportunidade de fazer um trabalho na Itália. Você fala, não, você está brincando. Não, não estou. Estou falando a verdade. Logo como vocês você falou, vão saber. Tem muitos cursos de graça na internet. Exatamente. Então, assim, eu já comecei o curso de graça, só que eu parei. Só que toda semana eu recebo, agora eu vou entrar na próxima turma, porque agora eu tenho uma motivação a mais, agora eu vou aplicar de fato. Né? E tem você um objetivo, não tem vergonha, tem um objetivo, né? E você não tem vergonha de começar. Eu vou contar uma passagem aqui bem rápida. Quando eu comecei a estudar eletrônica, eu cheguei para um colega de classe, eu era tímido pra caramba, eu falei assim, o que é IFI? Ele, IFI? Aí que tá na sua revista, kkkk, é Hi-Fi, alta fidelidade. Eu fiquei vermelho, roxo, amarelo, tá, mas e o que é isso? Explica. A qualidade do som e tal. Resumindo, eu montei uma equipe de som. No final do curso, como eu sempre quis investir na minha carreira, era um colégio público. Eu fui estudar no Treinace, que eu soube esses dias que não existe mais, fui estudar lógica digital grande em escola. Santos. Muita gente fazia o técnico no Treinace. E no último semestre, quando o professor veio dar aula de lógica digital, eu já tinha dado aula para esse meu amigo. Entendeu? Então, assim, seja diferente, pense diferente dos outros, faça a diferença. O mundo é dos loucos, então seja louco no sentido, eu sou louco por determinado assunto. E aí você vai crescer, porque automaticamente as pessoas vão ver que você está interessado, vão te indicar pessoas, referências. Então isso é muito bom. É uma carreira que surgiu aí, que é o boom hoje em dia, digital influencer. O que é digital influencer? Bom, digital influencer é você se especializar num assunto a ponto de você ter tantos seguidores que
os patrocinadores vão ter interesse nesses seus seguidores. Lógico que cada um dentro do seu segmento. Com isso, você pode ali dentro da sua casa, e é interessante isso, porque às vezes a pessoa não tem informação nenhuma, mas ela tem um talento de falar. Tem um talento, né? Que é cativa. Sim, uma outra coisa que eu acabo usando, a primeira vez que eu usei, eu falei, caramba, esse moleque, eu falo moleque com carinho, tá? Esse garoto aqui não sabe nem falar. Tá, mas ele está me dando uma solução para um problema que eu não sei resolver. E ele lá, na humildade dele, explica bonitinho. E lá não tem como você não dar uma curtida, não assinar o canal. Então hoje eu respeito muito esse pessoal. E eles estão crescendo. Hoje, de repente, eles podem estar ganhando muito mais dinheiro do que eu. Porque na simplicidade e na humildade... Tem muitos deles milionários lá. Ele tem conhecimento, só que ele traz o conhecimento dele para a internet. Então o influencer é isso. Lógico que tem os influencers que apelam, né, para a questão... vulgar, chegou até a vulgarizar, não, mas você pode achar os influencers dentro da sua área de interesse e com isso você ser numa associação que eu participei há algum tempo, na M2BS, um dia um amigo chegou e disse assim, tô chateado, meu netinho quer ser influencer, aí todo mundo, vocês estão loucos, ele não falou que não vai fazer faculdade. Cara, para que fazer faculdade? Eu não estou dizendo para não fazer faculdade, eu estou dizendo que hoje você tem a opção de ter a sua carreira sem ir para a faculdade. Então o garoto, eu não sei o final da história, né, já se passaram alguns anos, mas, puxa vida, o garoto teve a visão de querer ser um influencer, então isso é importante. Seu Antônio, muito agradável o nosso papo, tá bom? Apenas estamos chegando ao final do nosso programa. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês sejam autênticos. Se você pensa diferente dos outros, entenda o porquê você quer ser diferente dos outros e faça a diferença na vida das pessoas. É isso. Muito bom. O programa Cidade em Foco está chegando ao final. Agradecemos muito ao senhor Antônio de Souza por compartilhar um pouco dos seus conhecimentos conosco. Quero agradecer a audiência de Dona Sueli e a Efigênia, são duas pessoas que estão sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho. Senhor Antônio de Souza, um grande abraço e até uma próxima. Vivo aceites. Fui aceito no aceites e cá estou. Obrigado, gratidão. Grande abraço, Paulinho e toda a sua diretoria. O programa Cidade em Foco chega ao seu final. Até o próximo.